Bom, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 14 ao 17, que diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, repita comigo, e Jesus, entrando na casa, amém, de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que a Tua palavra toque a nossa alma, o nosso coração, e prepare a nossa fé para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pode fechar sua Bíblia, o texto já foi lido. Vou mencionar algumas coisas, mas apenas do que nós já lemos. Este texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e versículo 14, conta em partes a história da sogra de Pedro. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 1, onde fala que Jesus entrando na casa de Pedro. Certamente Pedro convidou Jesus para ir na casa dele. Então logo Jesus foi para a casa de Pedro. Às vezes a gente ouve pessoas correndo de um lado para o outro, tentando solucionar os seus problemas. Pessoas que vão de igrejas em igrejas, achando que vão encontrar uma resposta, mas o tempo passa e a pessoa não encontra. Corre de um lado para o outro, mas não há solução para os problemas da vida. E a pessoa continua enrolada, enroscada, entristecida, angustiada, perturbada. E às vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: eu já fui em tantas igrejas, mas não resolveu nada na minha vida. Eu já fui convidado para muita igreja, que as pessoas chamam de casa de Deus. Então logo eu fui na casa de Deus, mas não resolveu os meus problemas. Para as pessoas que dizem assim, eu sempre vou perguntar: você foi à casa de Deus? Isso é muito bom. Você foi convidado para ir à casa de Deus, à igreja. Isso é muito bom. Mas eu te pergunto, você já convidou Jesus para ir na tua casa? Você já convidou Jesus para entrar na tua casa? Você já levou Jesus para a tua casa? Deixa eu separar aqui a casa em duas partes. Primeiro, a casa no conceito de família, no conceito de lar, no conceito de moradia. E esse Jesus, para chegar na casa, nesse conceito, precisa primeiro ser convidado para entrar na tua casa, no conceito de coração, de alma, de vida. Porque quando você convida Jesus para entrar na tua casa, no teu coração, ou quando você aceita o bater na porta daquele que diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, eu entrarei, e aquele que entrar por essa porta também entrará e sairá e achará pastagem. Falando de ceia, provisão, falando de entrar e sair, liberdade, que só é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez que você convida Jesus para entrar na tua casa, no conceito de coração, você está recebendo a palavra de Deus, e você está simplesmente tomando posse
da palavra de Deus e se posicionando a partir de então como um cristão com direitos e deveres, direito a toda promessa de Deus para a tua vida e dever de fidelidade à palavra do Senhor. Às vezes a gente vem na igreja e até parece que o Deus que a gente serve fica na igreja. Eu não sei o que Deus de algumas pessoas tanto faz na igreja, porque ela vem, aí o Deus dela vem para a igreja, entra com ela da porta para dentro, acabou o culto, ela vai embora e o Deus dela fica na igreja. Aí fecham-se as portas e o Deus dela, eu acho que tira um cochilo e fica esperando ela no próximo culto. Porque tem gente que é crente só quando chega na igreja. Dentro da igreja, ele abre um sorriso, olha para qualquer irmão e diz: paz seja contigo. Tem uns que tem problema, que o Deus dele não entra nem dentro da igreja com ele. Ele não tem nem coragem de falar paz, ele só faz para um grupo, para outros ele nem fala, para alguns irmãos ele corta a volta. Mas alguns dizem paz para qualquer um que passar na sua frente, e a pessoa, ao olhar para aquele irmão, para aquela irmã, vê uma serenidade, vê uma paz, vê ele dizendo paz e com um sorriso nos lábios. Mas antes de vir para cá, antes de sair de casa, a situação estava bem complicada. Dentro de casa, a situação não era legal. E quando termina o culto, ele volta para casa. Às vezes nem espera chegar na esquina de casa para começar a quebrar o pau, para começar a se envolver com todas as emoções ruins que ele pode gerar e trazer uma atenção terrível para a tua casa e para a tua família. Palavras e conversas e xingamentos e gritos que faz com que Deus não esteja presente naquela situação. Levar Jesus para casa é você vir na igreja, receber a palavra de Deus e voltar para casa com a palavra de Deus nos seus lábios e no teu coração. É voltar para casa com Jesus pela fé, vivendo essa fé no Evangelho. Você precisa levar Jesus para casa. Quando Pedro convida Jesus, ou quando Jesus vai à casa de Pedro, o versículo 14 diz assim: e Jesus entrando na casa de Pedro, a primeira coisa que Jesus fez quando entrou na casa de Pedro foi ver a necessidade daquela casa, da família, das pessoas daquela casa. E a primeira coisa que ele vê no versículo 14 é a sogra de Pedro ardendo em febre. Jesus olha e vê ela com febre. Talvez na tua casa, se Jesus entra lá agora, vai encontrar pessoas sofrendo com febre, pessoas doentes fisicamente, pessoas doentes emocionalmente, pessoas com dependência química, pessoas com problema de depressão, angústia profunda na alma, ansiedade em um grau de roubar-lhe o sono, insônia, medo, contendas, iras, confusões, aquela casa que parece um barril de pólvora. Qualquer palavra, por menor que seja, fora do tom, desencadeia uma avalanche de confusões e palavras pesadas, brigas que levam as pessoas a se atacarem e sofrerem mutuamente. No caso de casal, pior ainda, porque agora os dois em Deus se fizeram uma só carne, e quando um ataca o outro, é como se estivesse golpeando a si mesmo em uma falta de sabedoria enorme. E o pior é que quando essas coisas acontecem, o ser humano, vestido do seu orgulho e da sua vaidade, nunca quer ficar por baixo e nunca quer perder nada na vida, principalmente a discussão. Então, quando a gente briga com alguém,
a gente quer então destruir na palavra, a gente quer ganhar a briga. Então a gente pega aquilo que a gente acredita, ou aquilo que a gente pensa de pior, aquilo que mais machuca o outro, e a gente joga. E no caso de um casal, é como se estivesse jogando em si mesmo aquela bomba, porque os dois saem feridos e machucados. Se Jesus entrasse na sua casa, talvez essas coisas que estão acontecendo, se você convidasse Jesus para estar com você, para estar na sua casa, se você levasse Jesus para casa, certamente uma das primeiras coisas que ele iria ver. Jesus olhou e viu que a sogra de Pedro estava com febre. Aí o versículo de número 15: e tocou-lhe a mão. Quem foi que colocou as mãos? Quem foi que colocou as mãos? E ele colocou as mãos sobre quem? A sogra de Pedro. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele tocou as mãos diretamente no problema que aquela família estava enfrentando, no caso, uma enfermidade. Quando você convida Jesus para estar na tua casa, para entrar na tua casa, ele chega, e quando ele entra, ele toca exatamente naquilo que precisa ser tocado, na necessidade que você tem, naquilo que está te machucando, naquilo que está roubando-lhe a paz, naquilo que está tirando de você o sossego. Se você convida Jesus para entrar na sua casa, ele vai te dar sabedoria para contornar algumas situações. Jesus chega na tua casa e permanece na tua casa quando você está nele, quando você permanece nele, quando você se posiciona em oração, quando você se posiciona em fidelidade, ele permanece na tua casa. Os problemas vão surgir provavelmente da mesma forma, mas quando você enfrenta um problema sozinho, com a sua astúcia, com a sua inteligência, com a tua sabedoria, com a tua vivência ao longo dos anos, com a tua experiência, por mais experiente que você seja, você vai fracassar. Você precisa do toque das mãos de Jesus, porque às vezes achamos que a experiência é a base de tudo. Então, se eu tenho experiência, eu posso até deixar Jesus de lado. Isso me faz lembrar daquele pequeno conto de duas moscas que voavam e de repente perceberam que havia um copo com leite, e elas voaram para perto e elas caíram dentro do copo de leite. E aquela mosca, uma delas, batia suas asas bem fortes, batia, e a outra batia também. Chegou uma hora que o cansaço veio, e uma das moscas parou de bater as asas, e ela afundou no leite e morreu afogada. Mas a outra, persistente, bateu, não tinha mais força, continuava batendo, continuava lutando, até que o bater das suas asas fez um nódulo no leite, e ela conseguiu subir naquela nata, naquele nódulo, e ela levantou voo. Uma morreu porque desistiu, e a outra sobreviveu porque persistiu. Todos nós conhecemos essa história, mas a segunda parte nem todos conhecem. Passado um bom tempo, aquela mosca que bateu as asas até o leite virar um nódulo, porque caiu no copo, mas havia sobrevivido. Agora, com essa experiência, depois de um tempo, ela cai novamente no copo e ela começa a bater as suas asas. A experiência dizia para ela que se bater as asas por muito tempo ia fazer-se o nódulo, ela ia levantar voo.
Mas batendo as asas, quase morrendo, veio outra sobrevoando e disse: peraí, eu vou tentar empurrar o canudinho para você. Ela falou assim: não, eu tenho experiência, eu sei como é que faz isso aqui, eu estou acostumado, pode ir embora. E desprezou a ajuda. A outra mosca foi embora e ela continuou batendo, foi perdendo as forças e de repente ela morreu afogada e afundou, porque agora ela estava num copo com água. Bater água não dá nódulo, mas ela achava que era a mesma coisa, porque tinha experiência. Às vezes nós confiamos na nossa experiência. A experiência é importante, mas nada é mais importante do que a direção de Deus, a bênção de Deus e o toque do Senhor sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Você pode viver 70 anos, você pode fazer bodas de prata, de ouro, eu não sei o que vem depois, se é diamante, se é rubi, se é de titânio, se é de criptonita, eu não sei. Eu sei que não importa quanto tempo você tenha, você sempre vai precisar da graça, da bênção, da direção e do toque de Jesus. Então, leve Jesus para casa, convide Ele para estar na tua casa, no teu coração, na tua família, porque quando Jesus chega, Ele toca na necessidade e muito mais. Ele sabe qual é a tua verdadeira necessidade, porque nós muitas vezes, confiando em nosso próprio coração, que a Bíblia diz que é enganoso, confiando no próprio coração, nós acabamos tendo alguns problemas sérios e confundimos necessidade com desejo, e às vezes deixamos algumas necessidades de lado para buscar alguns desejos, e nessa confusão a gente acaba tendo problema e atraindo dores e sofrimento. Jesus chegou na casa de Pedro, versículo 15, tocou-lhe na mão da sogra de Pedro que estava com febre, e a febre a deixou. E quando a febre a deixou, a sogra de Pedro, diz a Bíblia, levantou-se e serviu-os. Ela estava doente, mas quando Jesus a curou, ela levantou e foi servir o mestre. Eu gosto de lendo o texto e meditando e pensando. Eu gosto de ir falando e separando cada palavrinha, porque cada uma nos traz um ensinamento, é que o tempo não deixa, né? Mas olha que interessante, ela estava doente, Jesus chegou, orou por ela, aí quando ela foi curada, ela levantou e foi servir a Deus. Tem muita gente querendo servir a Deus, mas está doente. Tem muito soldado ferido, querendo servir a Deus, mas está fechado nas suas doenças e enfermidades. Não conseguem se libertar, não conseguem enxergar a palavra de Deus para receber libertação. Muitas pessoas professando a fé em Jesus estão cegadas pelo Deus desse século, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 4:4, o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que não lhe resplandeçam a luz do Evangelho. Tem gente que quer servir a Deus, mas não pode porque está doente. Mas quando você leva Jesus para casa, Ele toca, Ele cura, e curado, você pode servir melhor. Continuando a leitura, e chegado à tarde, naquela mesma casa, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos, e curou todos que estavam enfermos. E chegando à tarde, na mesma casa, na casa de Pedro, aquela casa foi abençoada por causa da presença de Jesus. A sogra de Pedro foi curada por causa da presença de Jesus. Repita comigo, diga: aquela casa foi abençoada por causa da presença de Jesus. A sogra de Pedro foi curada por causa da presença de Jesus. Ou seja, Pedro e sua sogra
receberam a bênção de Deus. E eu espero que você e a tua casa recebam a bênção de Deus. Só que tem algo muito maior e melhor do que você e a tua casa receber a bênção de Deus. E qual é? A tua casa se tornar uma bênção para as outras pessoas. Será que a tua casa é aquela casa que quando o vizinho, quando um conhecido, quando um parente está enfermo, doente, angustiado, ele corre para lá para receber um conselho, para receber um auxílio, para receber uma oração? Será que esta é a casa que você mora? Será que esta é a casa em que as pessoas procuram refúgio? Antigamente as pessoas literalmente iam. Hoje, com a questão da modernidade, podemos usar. Mesmo assim as pessoas te procuram, pelo menos pelo celular que seja, e às vezes querem estar presente com você, para receber a palavra de Deus de você. Ou seja, a tua vida, a tua casa é abençoada, é só abençoada, ou ela é uma bênção na vida de outras pessoas. Naquela mesma tarde, trouxeram muitos endemoniados. Haviam muitas pessoas perturbadas por espíritos malignos naquela região, e elas foram levadas para a casa de Pedro. Por quê? Porque Jesus estava lá. Muitas pessoas enfermas, doentes, perturbadas, endemoniadas, são levadas até a tua casa, até a tua vida, até teu conhecimento. O Espírito Santo leva de alguma forma, porque Jesus está em você, está na tua casa. E Ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos malignos e curou os enfermos. Com a sua palavra. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus repreende o inferno inteiro. Então logo a palavra de Deus tem que estar na tua casa, na tua vida, em destaque. Pastor, como que a palavra de Deus está na minha casa? Lá em casa não falta a palavra de Deus. Tem 5 Bíblias. A Bíblia é um livro, como qualquer outro livro, se for deixado apenas como livro. A Bíblia se difere de todos os outros livros quando você abre ela e diz assim: Espírito Santo, fale comigo aquilo que eu preciso, através da leitura da palavra, porque a palavra de Deus é viva, e quando você começa a ler, ela é diferente dos outros livros, porque ela é viva. Eu posso ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Deus vai falar algo comigo. Aí o Gonçalo leu a mesma passagem, Deus fala outra coisa com ele. A Eliane lê a mesma passagem, Deus fala outra coisa com ela. Cada pessoa, 100 pessoas podem ler a mesma passagem e Deus fala diferente com cada uma das pessoas. Espera aí, não é o mesmo texto? Não é o mesmo livro? Sim, é o mesmo livro, é o mesmo texto, mas a palavra de Deus é vida e ela é viva. E quando você lê na direção do Espírito Santo, Deus fala contigo, particularmente contigo, especificamente contigo, especialmente contigo. Então leia a palavra de Deus na tua casa. Versículo 17. Para que se cumprisse, olha só, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Sabe quando o profeta Isaías disse isso, que nós vamos ler agora? Cerca de 550 anos antes da casa de Pedro, aproximadamente 550. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías disse: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. Isaías disse:
há 550 anos antes da casa de Pedro. Ele fez essa promessa. É uma profecia messiânica a respeito do Messias que viria. Uma palavra que fora liberada. E as pessoas ouviram esta palavra por muitos anos. Mais de 500 anos as pessoas ouviam e sabiam daquela promessa. Mas ela se cumpre em Jesus, na chegada de Jesus. E ela se cumpriu na casa de Pedro, porque Pedro levou Jesus para casa. Hoje, já fazem mais de 2000 anos dessa história da casa de Pedro. Mas a palavra e a profecia de Isaías, há mais de 2500 anos, continua viva em Jesus Cristo, e ela pode estar na tua casa, se você convidar Jesus para estar na tua casa, na tua vida, na tua família. Então, leve Jesus para casa. Uma vez, eu ouvi de um pregador, que chegou numa cidade para pregar o evangelho, e faria uma campanha de 3 noites. A primeira noite foi uma bênção, mas na segunda noite, antes da segunda noite, durante a manhã, o pregador resolveu dar uma volta, conhecer o bairro a pé, e ele saiu, andou um pouco, voltou para casa, entrou no seu quarto, e de repente ouviu gritos e gritos e gritos e gritos. Ele, assustado, saiu para ver o que era. Uma jovem adolescente que cantava no louvor da igreja, gritava com a mãe, xingava a mãe, brigava com a mãe, e ela era do louvor da igreja, independente se não fosse, mas ela era do louvor da igreja. Enquanto ela xingava a mãe quieta, chorando, olhou para trás. O pastor saiu do quarto, ela viu o pastor, a menina se assustou, olhou, quando ela viu que era o pastor, o pregador que veio de fora, o pregador que estava no altar, no culto anterior, enquanto ela ministrava, ela, envergonhada, baixou o tom de voz, silenciou-se, olhou para ele e disse assim: o Senhor me perdoe, o Senhor me desculpe, eu não sabia que o Senhor estava aí. Ele olhou para a jovem e disse assim: não se preocupe comigo, se eu estou aqui ou não estou aqui, isso não é importante. O importante é você saber que o Deus que você louvava lá no altar da igreja, que estava ontem lá, Ele está aqui. Então se preocupe com a presença de Deus, não com a minha presença. As pessoas vivem como se Deus não estivesse presente na sua casa, mas Ele se faz presente na tua casa. Você é um servo do Deus vivo. Então tome cuidado sobre quem você é, como você é, para que o Senhor permaneça na sua casa. A casa de Pedro foi abençoada, transformada em um lugar de culto, de adoração, por causa da presença de Jesus. Porque Pedro levou Jesus para casa, então você também pode. Leve Jesus para casa. Vamos aplaudir bem forte o Senhor.